Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Sextou, 27 de junho, e hoje não teremos jogos no Mundial, né? Tá encerrada a fase de grupos. Ontem os últimos jogos, aí derradeiros jogos, então tá formadinho já ali as chaves dos confrontos das oitavas, né? Não mudou muita coisa. Tivemos o Manchester City e o Al Hilal vindo pro lado do Botafogo, né? Da chave, mas só teria um encontro, por exemplo, com o City, né? Um dos favoritaços aí entre o Botafogo e City numa eventual semifinal, beleza? Então vamos lá, galera. Hoje teremos aquele momento de sem jogos, né? Sem nenhuma partida, para amanhã começarmos as oitavas justamente no jogo Botafogo e Palmeiras. Pouco mais de 24 horas até esse grande confronto das equipes brasileiras, né? Muita gente até considerando que talvez desse confronto, certamente, né? Talvez não, certamente vai sair um brasileiro nas quartas, talvez seja o único representante do Brasil, já que o Flamengo tem um desafio contra o Bayern e o Fluminense outro grande desafio contra a Inter de Milão, né? Mas, seja como for, né? Amanhã, 13h, direto do Lincoln Financial Field, né? O estádio que, aliás, ontem recebeu o jogo do Real Madrid, teremos fogão e porco, né? Galera, vamos lá. O Manchester City, ele se classificou como primeiro do grupo G, né? O Al Hilal como segundo do grupo H, né? Então entraram aí naquele confronto que faltava no chaveamento, né? Os jogos de amanhã, além de Botafogo e Palmeiras, às 5 da tarde tem Benfica e Chelsea direto de Charlotte, né? Então, Botafogo passando, né? Assim esperamos. A gente vai poder logo a seguir, né? Um pouquinho depois da partida do Botafogo Palmeiras, acompanhar o duelo que vai definir o nosso próximo adversário, né? Inclusive, para os ansiosos como eu, já temos as datas todas definidas do que seria o caminho do Botafogo. Claro, deixando sempre muito claro, né? Que temos que respeitar muito o Palmeiras, né? Tô até de verde aqui hoje em respeito ao Palmeiras, mas não muito. O caminho do Botafogo seria o seguinte, né? Falei aqui esses dias, mas é sempre bom repetir, porque a gente sabe que a gente tem aqui uma audiência rotativa, né? Então o Botafogo, se ganhar do Palmeiras, vai jogar na próxima sexta apenas, né? Então um bom intervalo aí de dias, né? Às 10 da noite, tá? Também lá na Filadélfia. Então o Botafogo permaneceria na Filadélfia, treinando no CT do Eagles, né, por mais alguns dias até o dia 4 de julho, data da independência norte-americana. Aí digamos que o Botafogo passou por Benfica ou Chelsea. Semifinal é só na outra terça, dia 8 de julho, tá? Um jogo às 16 horas, horário de Brasília, tá? Tô sempre passando aqui os horários do Brasil. E uma hipotética final no dia 13 de julho, aí um domingão, né? Também 16 horas. A única questão é o local, né? Tanto a semifinal como a final serão em Nova Jersey, né? New Jersey, para, né, os que querem a pronúncia local, né? Então o Botafogo jogaria agora Filadélfia 2 vezes e Nova Jersey 2 vezes, caso, claro, chegue até a finalíssima, né? Não é uma missão simples, né? Falando assim parece fácil. O que eu acho que é legal dessa tabela do Botafogo é que o fato do Botafogo abrir, por exemplo, as oitavas começam amanhã, né? 1h, elas só terminam na terça-feira. Então o Botafogo vai ter sempre alguns dias a mais em relação aos adversários, né? Em termos de preparo, né? Óbvio que no caso do sábado serão apenas algumas horas de diferença. Acabei de dizer que Chelsea e Benfica jogam logo a seguir. Mas pensando na continuidade do campeonato, não é uma tabela ruim, né, para o Botafogo. Acho que tem bons intervalos de jogos aí. Lembrando que Copa do Mundo, seja de seleções ou de clubes, é esse formato que tem que caber em um mês, né? Então é muito mais compacto, né? Então, por exemplo, o jogo agora, amanhã, sábado, em passando, só joga na outra sexta-feira, quer dizer, quase que uma semana inteira de preparação. Depois de sexta, um intervalo razoável até terça, né? E depois de terça até a final, um domingo também, um bom intervalo, né? É muito mais difícil o Brasileirão, né?
quando está o calendário aqui da CBF, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, o time literalmente joga de 3 em 3 dias, né? Então acho até que é um calendário simpático, vamos dizer assim, dá para a equipe se preparar bem, etapa a etapa. Claro que eu estou falando aqui, gente, a gente sabe do nível de dificuldade, né? Palmeiras vai ser uma partida equilibradíssima, depois Chelsea ou Benfica, equipes também de excelente nível, né? Eu diria hoje, no momento, o Chelsea com certo favoritismo nesse duelo. E aí depois Manchester City, enfim, um Real Madrid na final, o próprio PSG, um reencontro com o PSG, mas não custa nada sonhar, né? Sonhar não custa nada, né? Como diria o velho samba enredo, né? Beleza? Gente, vamos lá, vou falar logo do assunto aí da thumb. O treino do Botafogo ontem foi fechado, porém, vazaram informações, o André Rizek trouxe essa informação ontem no Sport TV, de que o time foi testado, né? Foi testado, não quer dizer que vai ser o time de amanhã, mas foi testado com o Cuiabano entrando na equipe. Então, no caso, na verdade, quem substituirá o Gregory é o Alan, né? Porque o Alan vem jogando, mas ele manteria o esquema, o Paiva manteria o esquema, tanto do Brasileirão como da Libertadores, né? Que vinha dando certo até o Mundial, né? Ou seja, com 2 volantes, né? Então, em vez de ser Marlon e Gregory, Marlon e Alan mantido na equipe, né? E o Cuiabano entrando na ala esquerda para reforçar ali, então, Alex Telles e Cuiabano pela esquerda, né? Esse foi o time que treinou ontem. Vamos ver se vai ser mantido para amanhã, mas acho que tem boas chances realmente de ser a formação do Botafogo, né? O Botafogo contra PSG e Atlético de Madrid atuou com os 3 volantes, né? Funcionou super bem, mas agora sem o Gregory, o Botafogo se vê forçado a mudar. E o Cuiabano entrou nos jogos, né, contra o PSG, acho que entrou nos 3 jogos, né? E agora começaria jogando, só que ele entrou sempre na lateral esquerda, começaria jogando avançado, né? Ali formando a parte ofensiva do Botafogo, tá? Então, o que vocês acham? Uma boa essa? Acho que a equipe já está acostumada a jogar dessa maneira? Acho que sim, né? Acho que pode ser uma boa essa formação. Galera, vamos falar do goleiro John, né? O staff do goleiro John disse que não houve nenhum contato por parte do Manchester United, né? A gente falou aqui ontem de uma sondagem feita pela equipe inglesa e acho que, independente de qualquer coisa, é o famoso não é o momento, né? Não é o momento de se falar sobre isso. Ao mesmo tempo, ontem acabaram saindo algumas informações sobre jogadores que o Botafogo está negociando, né? Então, por exemplo, o lateral direito Cadu do Remo, tá? É um jogador promissor, 19 anos, a princípio vindo para o sub-20 do Botafogo, claro que com potencial aí de futuramente integrar também o elenco principal, tá? Mas o Cadu tem feito uma boa Série B pelo Remo, 19 partidas no total no ano, sendo 9 como titular, 3 assistências, então o Cadu aí está praticamente acertado, o reforço para o sub-20 do Fogão. E também saiu a notícia do interesse do Botafogo pelo zagueiro Dantas, zagueiro do Novo Horizontino. Inclusive, ontem eu não lembrei, né? O adversário que o Botafogo fez o jogo treino foi o Novo Horizontino, o Newton Santos. O Dantas jogou essa partida. É um zagueiro jovem, 20 anos, boa estatura, tem 1,89 m, né? E tem se destacado também na Série B. E ele tem ainda uma vantagem, além de zagueiro, ele também tem a polivalência de jogar como volante, né? Então, o Botafogo também aí interessado, tá? Em negociações com o Novo Horizontino em relação ao Dantas. Obviamente que são jogadores que chegam aí pós-mundial, né? Só para esclarecer, porque às vezes a galera pode achar que o cara tá chegando, vai pegar um voo para Filadélfia. Não, então são reforços pontuais aí do Botafogo, observando, né, a Série B, trazendo jogadores que têm potencial, tá? Tem potencial. São, obviamente, contratações que, se forem confirmadas, são totalmente diferentes das contratações que aconteceram agora no comecinho de junho, o caso do Joaquim Correia, né, o caso do Arthur Cabral, que vieram já para o elenco principal do Fogão. Falando ainda do jogo de amanhã, a FIFA escalou um árbitro primeira linha, né, primeiro nível, que é o francês François Letexier, de 36 anos,
eleito o melhor árbitro do ano passado no mundo, tá? Só isso. O cara tem final de Eurocopa, enfim, árbitro super experimentado, apitará esse duelo brasileiro, né? Botafogo e Palmeiras, né? Uma boa. Então é isso, galera. Por hora é só, né? Claro que a gente está muito ansioso, estamos... não vejo a hora de ver a bola rolando amanhã, que o Botafogo faça o seu jogo. O Botafogo até aqui tem feito um ótimo Mundial, surpreendido a muita gente, acho que não a nós, torcedores, que sabíamos que o Botafogo tinha condições, né, de passar no grupo da morte, mas que o Botafogo faça, passou até um mosquito aqui voando, o Botafogo faça um jogo muito consciente, aplicado, continue com a mesma pegada que teve, especialmente do jogo do PSG, que se a gente jogar com aquele nível de atenção, de intensidade, de foco, né, eu não tenho dúvidas que a gente vai passar e enfrentar ou Chelsea ou Benfica pelas quartas de final. Beleza? Deixe seu like, faça seu comentário. Se você não é inscrito, tá dando mole, se inscreva, não custa nada, é rapidinho, você dá aquela moral de sempre e por enquanto é só. Ótima sexta-feira a todos. Amanhã eu tô de volta pra gente falar desse jogão. Tamo junto, é tempo de fogão sempre.